direito da mulher. Inclusive, já vamos começar então a entrevista, porque a doutora Thalita Garcês Brigato já está aqui. Seja bem-vindo. Obrigada, Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, telespectadores da Rede Família, é um prazer, obrigada pelo convite. E para falar sobre nós, né? Exatamente, as mulheres, né? E aí com tantas curiosidades do assunto em tela aí, que é da reforma trabalhista, o que mudou para a mulher, como que vai ficar de agora em diante. Já geravam algumas dúvidas, na verdade, né, Thalita? A mulher empregada, principalmente, né, quando está com emprego fixo ali, chega um momento que ela quer ser mãe, né? Exatamente. Toda mulher sonha com a maternidade. Mas aí vem aquela dúvida, será que eu devo engravidar? Será que eu vou perder o meu emprego? Infelizmente acontece isso, né? E elas sofrem um certo assédio, não é mesmo? Sofre. Elas têm receio de perder o emprego, né? De ser prejudicada e no momento que elas mais precisariam ser amparadas, acaba que fica com receio. Como será que vai ficar? Como que o meu empregador vai encarar essa minha gestação, não é? Mas por lei, a lei garante então que ela permaneça no emprego durante esse período. Com certeza. A legislação ela garante uma estabilidade, que é a partir do momento que a funcionária ela fica grávida até 5 meses após o parto, tá? Ela tem a garantia de emprego desde da gestação, do momento que da concepção, né, que ela fica grávida até 5 meses após o nascimento da criança. Então, esse período ela está garantida de emprego. Bom, nós fizemos esse tema, na verdade, porque muitas mulheres nos mandam aí sugestões falando, poxa, fala um pouquinho sobre a gente, sobre os nossos direitos na gestação, amamentação e do trabalho em geral, porque, gente, depois, num outro momento aqui durante a entrevista, nós vamos falar também sobre a questão salarial. Infelizmente, eu digo isso de acordo com o IBGE, viu? Não sou eu que estou falando, não. É pesquisa comprovada. Nós recebemos bem menos do que os homens, mesmo exercendo a mesma tarefa, com o mesmo comprometimento, né? Exatamente. E, inclusive, aproveitando aí a questão, né, do assunto, com a reforma trabalhista passou a ser vedado, já era vedado, né, a distinção salarial, seja por gênero, por sexo, por religião. Inclusive, ela passou a prever uma multa. Se ficar comprovado que houve uma distinção salarial por uma dessas razões, fazer uma distinção por sexo, o homem ganha mais, exerce a mesma função, faz exatamente as mesmas atividades, tem uma multa em que ela pode ser aplicada de forma administrativa e também via judicial. Se não houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai aplicar essa multa para a empresa, ou se não, a empregada também pode requerer essa multa, além da equiparação salarial, ela pode requerer essa multa perante a Justiça. É um pouco até confuso, né, doutora Thalita, porque na verdade existe um piso salarial, né, para todas as profissões. Aí a empresa, de repente, acaba driblando, não sei, oferece benefícios a mais para os homens, não sei o que acontece, né? O que acontece é que, de repente, o homem ele vai tendo uma evolução, né, dentro da empresa, de cargos mais elevados, e a mulher acaba ficando um pouco mais estagnada. Era um cenário já antigo, né, uma visão um pouco antiga, vem mudando aos poucos, mas ainda é uma realidade, infelizmente. Mulheres, vamos levantar a bandeira, viu? E denunciar se isso acontecer, não é mesmo, doutora? Com certeza, tem que denunciar para o sindicato, para o Ministério do Trabalho e, eventualmente, se for o caso, requerer na Justiça essa equiparação para que... E homens não fiquem bravos comigo, né? Afinal, direitos iguais, não é mesmo, doutora? Bom, você topa fazer aqui um bate-bola, perguntas e respostas? Com certeza, vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Primeira pergunta na tela. A gestante tem o direito de estabilidade no emprego, doutora Thalita? Tem estabilidade. A gestante, a partir do momento da concepção, que ela ficou grávida, até 5 meses após o nascimento da criança, ela está garantida no emprego, ela não pode ser dispensada. Em hipótese alguma? Salvo por justa causa. Aí a justa causa o que seria, né? Se ela cometesse desídias, o que atrasos constantes no emprego sem justificar, sem apresentar atestado, faltas reiteradas, injustificadas,
ato de insubordinação, desrespeito ao superior hierárquico, não é? Sim. Então, só se ela viesse a cometer alguma dos rolos, né, que são elencados como justa causa, que ela poderia perder o emprego. Se não, ela tem a garantia até 5 meses, da concepção até 5 meses do nascimento da criança. Então, para quem está planejando engravidar, a gente tem que tirar então um pouco esse tabu, né? Ai, não pode engravidar, que vai ser mandada embora. Não, gente, está protegida por lei, né, doutora? Protegida por lei. Se acontecer de vir a sofrer uma dispensa imotivada, injustificada aí no período de gestação, ela pode estar requerendo na Justiça do Trabalho o reestabelecimento do emprego, sua reintegração, que o empregador reintegre ela na mesma função, ou ainda até requerer a indenização substitutiva, já que ela me dispensou, não tinha razão para tanto, o empregador tem que manter o salário dela por esse período. Ok. Olha, um abração para o Alemão, viu? Ele é de Bela Vista, Paraná. Beijão para você. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp. Produção, deixa o WhatsApp na tela para quem quiser mandar a pergunta para a doutora Thalita. Hoje falando sobre direito da mulher, principalmente durante a fase de amamentação e gestação, né? Muitas mulheres, como eu já disse, têm medo, inclusive, aí de ficar grávida e perder o emprego, gente. Mas a lei garante, né, que ela não seja dispensada aí, como a doutora disse, durante esse período até 5 meses após ela ter o bebê, né? Exatamente. Bom, vamos, segunda pergunta na tela, pode colocar. Após ter o filho, a estabilidade continua? Continua, ela permanece até os 5 meses da criança. Terceira pergunta, vamos lá? A mulher pode ser dispensada durante seu horário de trabalho para a realização de suas consultas médicas e exames? E isso também vale para o bebê, para o filho. Pode, sim, doutora? Pode sim. A mulher ela pode ser dispensada durante o horário de trabalho para a realização de exames, consultas, durante todo o período gestacional, tá? Só apresentar o atestado médico, né, o comprovante da realização do exame, em que ela vai ter o salário regularmente garantido nesse período. Não vai sofrer nenhum desconto por estar faltando ou se ausentando naquele horário de trabalho para a realização dos exames ou consultas. Mas existe um limite, doutora? Não existe limite. Em vias de regra, assim, algumas acabam abusando desse direito? Existe um abuso, com certeza, né? Né? Surgem atestados constantes e daí... Porque a gente está falando aqui do trabalhador, né? Defendendo até, mas tem também o lado do empregador, não é mesmo? Porque ele não pode, senão ele vai ter que... Faz falta na empresa, né? Exatamente. O que acontece é que ele teria que ter alguém para estar suprindo essa ausência dela nesse horário, né? Se torna uma situação constante, aí precisa ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio para as duas partes. Mas é engraçado que a legislação ela prevê até um mínimo. Ela fala, fica garantido um mínimo de 6 ausências para a realização de exames ou consultas. Hoje ela não dispõe um máximo. Há um tempo atrás ela previa um máximo de 28 consultas e exames. Hoje não tem um máximo, mas há de ter o bom senso, não é? Com certeza. Bom, próxima pergunta na tela, vamos lá. Quais os direitos na hora da amamentação? Bom, no momento da amamentação, durante a fase de amamentação, a funcionária ela tem o direito de 2 intervalos durante sua jornada de trabalho, cada um deles de 30 minutos. Agora, com a reforma trabalhista, o que passou a prever? Que a empresa e a empregada vão ajustar esse intervalo. Se ele vai ser concedido realmente em 2 oportunidades de 30 minutos, vamos reunir esse intervalo em um único de 1 hora? Pode ser também. E daí quem vai negociar qual que vai ser o horário, de que forma vai ser concedido esse intervalo, é a empresa junto com a empregada. Então eles vão chegar num consenso para falar como que eles gostariam que fosse usufruir desse intervalo. Mesmo porque isso aí é polêmico até, né? De repente quem mora na capital, em São Paulo, não dá para sair 2 vezes, né? Não dá. Dependendo de um local para o outro, você demora aí 2, 3 horas para chegar no trânsito. Aqui em Limeira, uma cidade de porte menor, já enfrentamos esse problema de já trânsito, começou, né? Então fica realmente melhor a reunião desse intervalo, né? Isso. O que pode ser feito até, muitas vezes eu posso falar, vou entrar 1 hora mais tarde.
sair, né, entre uma hora mais tarde, ou então vou sair uma hora mais cedo para ter um tempinho a mais com meu filho. Outra situação que é bem interessante, reunir esse intervalo ao intervalo para refeição. Normalmente a pessoa já dispõe lá de uma hora e meia para almoço, então ela fala, vou puxar mais uma hora, ficar com 2 horas ou 2 horas e meia para poder estar com o filho nesse momento. É interessante. E quanto tempo de amamentação é garantido dessa forma? A legislação ela garante até o 6º mês da criança. Até o 6º mês ela tem por garantia esse intervalo. Porém, se o médico recomendar que a criança permaneça, né, usufruindo do leite materno, o médico pode prescrever e estender esse período. Ok. Chegou uma pergunta aqui de Araraquara, a Maíra. Ela fala, boa tarde, viu, Maíra? Ela tem dúvida quantos dias da falta, de falta daria uma justa causa? Bom, hoje a questão da falta é a falta injustificada. Cada empresa adota uma regra. Normalmente a orientação é que primeiro você tem uma advertência verbal, fala, chega com a empresa, conversa, está faltando muito, a gente está precisando colocar outras pessoas para estar fazendo a cobertura do seu trabalho nesse período de ausência. Caso isso permaneça, venha uma suspensão por 1, 2, 3 dias até chegar numa justa causa. Aí o que seria tolerável seria aí umas 10 faltas. Porém, a legislação lá não prescreve quantos dias eu vou me ausentar para que isso seja justa causa. O que ela prescreve é o abandono de emprego, que daí são 30 dias corridos, após devidamente notificado para retomar o trabalho, ela permaneça faltando, aí seria uma justa causa por abandono de emprego. Agora, por desídia, por ausências injustificadas, é bom deixar claro que é injustificado. Se ela está levando o atestado, a empresa vai ter que aceitar de uma certa forma, se ultrapassar o período, encaminhar para o afastamento pelo INSS, se for o caso, né? Se atender os requisitos. Se não, aí o que é tolerável é em torno de 10 faltas, né? Mas que a empresa tem que vir conversando para elas se ajustarem. Sim, tem que ter essa conversa. E, gente, sempre falar a verdade, ser honesto. Eu já conheci uma pessoa, inclusive, que começou a faltar muito, doutora Thalita, e trouxe o atestado para a empresa, né? Uma outra empresa aqui da cidade, e ficava postando fotos em rede social, que estava viajando, por exemplo. É muito cara de pau, aí não é mesmo? Tem como fazer isso, doutora? Exatamente. Infelizmente, é muito comum. Até existem pessoas que apresentam atestados e quando a empresa vai consultar lá o CID, a CID é a classificação da doença, né? Que o empregado, que o médico colocou no atestado, às vezes está lá que é sem causa. Existe um CID, eu não vou saber aqui, mas fala, sem causa. Ele veio aqui simplesmente, né, protelatória a consulta. Aí a empresa pode estar apurando se realmente proceder aqui. Investigando. Rede social aí é uma justa causa. Fonte, né? Exatamente. Aí é uma justa causa com certeza bem sólida, né? Que vai se manter perante a justiça. Bom, eu não gostaria de ter um funcionário assim numa empresa se eu fosse empresária, com certeza, Com certeza. Temos que ser honestos sempre. Sim. Mais uma pergunta, a Cristina de São Bento do Sul, Santa Catarina. Gostaria de saber se a licença maternidade afeta a contagem de tempo para efeito de férias. Não afeta. Não afeta. Computa para todos os efeitos. Ok. Bom, pode colocar mais uma pergunta na tela. A mãe pode escolher o horário da amamentação? Pode, como eu falei agora há pouco, o horário da amamentação hoje, a partir da reforma trabalhista, ele vai ser ajustado junto com o empregador. Então a empresa e o empregado vão ajustar qual que vai ser o melhor horário para ela estar usufruindo daqueles 2 intervalos de 30 minutos. E se realmente serão 2 intervalos ou se vai preferir reunir em um único intervalo de 1 hora. Bacana. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, o Alisson de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A mulher grávida é obrigada a trabalhar até os 9 meses? Se ela se afastar antes, a legislação prevê a possibilidade dela estar se afastando antes desse período. Porém, já vai computar para os 120 dias dela que ela teria direito à licença maternidade, né? Ela tem direito a 120 dias. Já começa a descontar. Já começa a descontar. Salvo naquelas gestações de risco, em que daí vai ter um afastamento por orientação médica, um afastamento antecipado pelo INSS. Aí, ok. Se não, já vai computar para os 120 dias. Ótimo. Mais uma pergunta na tela.
Quanto tempo dura a licença maternidade? Nós já respondemos aqui também, né, doutora? Isso. A licença maternidade ela é de 120 dias. 120 dias. E conforme se o médico for orientação do médico, pode dar um período maior. Pode. E também tem algumas empresas, é muito adotado isso em bancos, inclusive em municípios, órgãos, instituições públicas. Desculpa, 180 dias, elastecer esses 120 dias para 180. A empresa parceira, existem alguns incentivos do governo para que se elasteça para 6 meses, daí essa Esse licença. benefício. Isso. Bacana. Olha, a Ana Cláudia está perguntando o seguinte: quanto tempo posso ficar afastada do trabalho depois da gravidez? E se o trabalho for pesado, posso pedir o afastamento durante a gravidez? Inclusive, nós estávamos conversando aqui sobre insalubridade, né? Exato. E eu acho que responde um pouquinho disso. O que é insalubridade? Primeiro ponto, doutora. Bom, a insalubridade é aquele trabalho realizado em contato com agentes insalubres. O que são agentes insalubres? Poeira, calor, produtos químicos, óleo, graxa. Então, existem um rol de atividades, de produtos químicos ou outras situações que ensejam aí a insalubridade. No caso aqui também que carrega peso. Peso, ela pode ser afastada sem prejuízo da garantia do seu salário nesse período e para exercer outra função. Tá? Se ela exerce função com peso, tudo tem a recomendação médica para ela que seja enquadrada em outra função. E ela vai, após a gestação, quando ela puder retomar suas atividades, retomar seu posto de trabalho normalmente. Com relação à insalubridade, é um pouquinho diferente. Se hoje a legislação com a reforma trabalhista, inclusive foi tema tratado na medida provisória, se ela trabalha no ambiente insalubre, ela em grau mínimo e médio, tá? Em grau máximo ela não poderia. Então, no grau mínimo e médio, a empregada ela pode voluntariamente manifestar o interesse em permanecer naquela função, mesmo em contato com um agente insalubre, só que para isso ela vai ter que ter uma recomendação médica. O médico dela vai ter que emitir uma carta autorizando o trabalho dela no ambiente insalubre e daí ela pode permanecer ali normalmente. Muito se questionou, mas porque o ambiente insalubre normalmente pode é prejudicial à saúde, lá na frente, né? Vinha acarretar doenças e tudo mais, né? Então, foi muito questionado, um tema polêmico aí da reforma trabalhista, mas o que as mulheres também se sentiram um pouco desmotivadas em deixar o posto de trabalho no ambiente insalubre, porque é um salário condição. Se ela deixar de trabalhar no ambiente insalubre, ela perde aquele direito ao adicional de insalubridade, né, do grau mínimo e médio, que é equivalente a 10% ou 20% hoje do salário mínimo. Tá? Então, se não for prejudicial à saúde, o melhor é continuar. O melhor é continuar, mas aí vai ter que ter uma avaliação médica para recomendar ou não, né? Com certeza. Bom, próxima pergunta na tela. A gestante tem a opção de não tirar a licença maternidade? De repente o trabalho dela é tranquilo, ela fica mais em casa do que na empresa, porque existe também, Sim. Inclusive com a reforma trabalhista, né? É. O trabalho em casa. E ela não quer. Ela quer engravidar e o trabalho dela permite que ela engravide e fique em casa com o bebê. Dá? Não dá. A licença maternidade é um direito previsto na Constituição Federal. É um direito indisponível. Eu não posso dispor daquela garantia que a lei me dá. Não posso negociar essa licença. Então, a licença maternidade, ela não pode ser... A empregada não pode simplesmente falar, abrir mão. Se houver uma situação dessa, é um risco enorme para a empresa lá na frente ser condenada a indenizar e tudo mais esse período. É um direito indisponível. Obrigado, então. Gostaria de saber, pelo período da licença, são só 120 dias? São 120 dias. O que pode acontecer é de ter aquelas empresas parceiras de estar elastecendo para 180 dias. Aí existe um convênio que é feito com o governo, algumas instituições públicas e bancos adotam
essa medida de elastecer para os 6 meses, mas a garantia constitucional é de 120 dias. Porque a mãe até cita aqui, de repente a creche não aceita bebê pequenininho, né? Daí ela precisa voltar ao trabalho e acontece todo esse problema, né, doutora? Acontece muito. Aí na época da mãe tá retornando ao trabalho, o que vamos fazer com a criança? Não é? Vou colocar numa creche, deixar com a avó, arrumar uma babá. É uma preocupação que é uma situação que elas pensam, né, antes da gestação. Antes. E quando está chegando o momento... E acaba até impedindo daí esse sonho, né? Exatamente. Se for colocar na ponta do lápis tudo, né, doutora? A mulher acaba optando, de repente, por não engravidar, né? Exatamente. Mas a gente não pode ficar pensando nisso, não. Né, gente? Por isso que hoje as mães, cada vez mais tarde, as mulheres vêm sendo mães, não é? Com Antigamente certeza. eram na faixa dos 20, 25 anos, hoje já está nos 35 em diante. Ela espera ter uma estabilidade, né, profissional, almejar financeira. Aquela função que tanto desejava, financeira, para daí então seguir com a gestação. Com certeza. Mais uma pergunta na tela, pode colocar. Mães que adotam crianças também têm direito garantido à licença maternidade, doutora? Tem sim. A licença maternidade é a mesma para a mãe adotante, de 120 dias, tá? Independente da idade da criança Independente adotada. da idade. Antigamente, eu acho que houve uma reforma, foi antes da reforma trabalhista já, que se equiparou o período da mãe adotante ao de uma gestação normal, para 120 dias. Antes, dependendo da idade da criança, era proporcional. Até 1 ano seriam daí os 120, de 1 a não sei quantos anos, ia reduzindo esse intervalo. Hoje não, independente da idade da criança adotada, ela tem direito aos 120 dias. Bacana, isso é muito bom. Temos mais uma pergunta na tela? A mãe pode levar o filho para o trabalho? Não, infelizmente a mãe não pode levar o filho para o trabalho, salvo aquelas empresas que dispuserem de local próprio, né, creches próprias para estar recebendo os filhos, o que é exceção, né, uma situação raríssima de você vislumbrar isso. E não pode, a não ser alguma situação esporádica, uma doméstica, teve um problema, não teve com quem deixar o filho naquele dia, vou negociar com o meu patrão se eu vou poder estar levando o meu filho ao trabalho, mas em via de regra não pode. Bom, temos uma pergunta aqui de um homem, quero saber quando o bebê nasce, a gente também tem o direito de ficar em casa? A licença paternidade hoje ela não é igual a da mulher, né? Até tem um projeto-lei para que fosse estendido pelo mesmo período. Existem algumas empresas, se eu não me engano, tem uma empresa, acho que alguma rede social, acho que eu não sei se não vou saber informar o nome exato agora para não falar besteira, mas ela garante o mesmo período de licença do que a da mãe, para o pai acompanhar o crescimento do filho. Isso é bacana, de repente a empresa coloca essa lei, né? Exatamente, faz um acordo, né? Um acordo coletivo junto ao seu sindicato ou até empregado e empregador, negociam aí que a licença paternidade vai ser, afinal é um momento, né, tanto materno como paterno, né? Não é só para a mãe, com certeza. E tem pais também que acabam criando os filhos. Exatamente. Desde bebê, não é mesmo? Acontece. Nesse caso, precisa sim ter a licença, Exatamente. Né? Bom, e você estava falando que não é permitido, então, levar o filho para o trabalho, mas, doutora, nós vamos mostrar agora que aqui em Limeira, inclusive, tem uma empresa, gente, que quebrou essa regra e olha o que ela faz, olha o que ela permite. Ela permite que a mãe leve o filho ao trabalho. Que bacana, muito né? Bacana. Muito legal. Muito legal. Vamos ver. A Kelly amamenta, brinca, cuida da pequena Helena. A rotina é de uma mãe dedicada. Mas se engana quem pensa que a Kelly e a Helena estão desfrutando do conforto da própria casa. A Helena tem apenas 6 meses e há 2 ela já vem trabalhar com a Kelly. É isso mesmo. A empresa onde a Kelly trabalha desenvolveu essa iniciativa, onde as mamães podem trazer seus bebês para cá. Até este espaço foi pensado para receber as crianças. A iniciativa ajuda e muito na relação entre mãe e filha. A Kelly foi a primeira funcionária a ser contratada por esta empresa, que é especializada em comunicação e relacionamento escolar. Ela trabalha aqui há 3 anos
e hoje divide a rotina diária do trabalho com os cuidados da filha. Foi determinante, né? Porque eu estava terminando o período de licença maternidade de 4 meses e estava naquela angústia, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gostaria de continuar amamentando, que para mim é um valor muito importante, e fiquei com essa incógnita do que qual alternativa eu teria para poder continuar na minha vida, na minha carreira. E a gente sabe, né, que assim, para as mulheres, essa coisa da maternidade, ao mesmo tempo que é um presente, é um desafio na carreira. Então, eu fiquei super aflita de como ia fazer, e quando eu vim, conversei, percebi que realmente trabalhar numa empresa inovadora faz toda a diferença. Né? Então, é um valor que também a empresa cultiva e que eu percebi na prática como é que isso poderia se transformar em algo que realmente valorizasse essa condição do trabalhador, né, da pessoa do funcionário aqui dentro, mas nessa perspectiva do olhar de como é que ele tá, porque se eu tô perto da minha filha, eu tô bem, consigo render bem, consigo, né, ficar melhor. Então eu percebi que realmente essa preocupação foi para a prática. Já deu para perceber que a Helena é bem tranquila, calma e se distrai com facilidade. Ela quase não chora para nada, o que ajuda a manter o ritmo do trabalho na empresa. E entre uma tarefa e outra, a mamãe para dar atenção à pequena, um contato importante e que a Kelly não abre mão. E assim as tarefas do dia a dia ficam até mais fáceis. É muito bom, eu fico super tranquila. Eu acho que em nenhuma outra condição eu teria a tranquilidade, a segurança de poder trabalhar com ela aqui. Então eu estou às vezes ocupada e aí dou uma olhadinha nela e sei que ela está bem. Então com certeza isso acalenta meu coração e vai muito de encontro com a forma como eu penso que deva ser daqui para frente. O ambiente do trabalho continua o mesmo, só que agora os funcionários também se rendem aos encantos da pequena Helena. Para o cofundador da empresa, que assinou essa ideia, uma relação que proporciona benefícios. A gente ficou um pouco preocupado no início, né? Como ia ser a dinâmica e tudo, se ia ter aquela choradeira, o pessoal atendendo telefone, né? Mas, graças a Deus, tá correndo muito bem e a equipe tá tirando até proveito, eu falo, né? Às vezes a gente tá meio assim, estressado, olha a Helena ali, pega ela no colo, né? Dá uma volta e esquece de tudo. A ideia surgiu depois de uma conversa em que funcionário e chefe resolveram se ajudar. Foi uma coisa nova pra gente, né? A Kelly nem estava esperando ter bebê nessa altura. Mas quando ela trouxe, a gente parou para pensar mesmo, como que a gente pode ajudar uma mãe a ter uma vida profissional e também não perder o vínculo numa idade de amamentação, né? E foi uma surpresa pra gente. E não é que deu tão certo que a ideia se expandiu e outras empresas resolveram seguir o mesmo modelo aplicado por aqui, onde mãe e filha ficam juntas, muito além do período para a amamentação, que é permitido por lei. Aí, em conversa com outras colegas que também estão nesse mesmo período, eu comentei dessa iniciativa, né? E aí outras empresas também se interessaram em se organizar para ter isso. Então, eu acho que teve essa coisa do pioneirismo, do qual eu muito orgulho, né? De ter desbravado isso e que, com certeza, a forma de gestão da empresa foi fundamental para a gente avançar nesse quesito. A empresa tem cerca de 40 funcionários e eles aprovaram esse tipo de benefício. É uma iniciativa muito interessante, né, por parte da empresa. Hoje as mulheres estão muito mais presentes no mercado de trabalho e com uma iniciativa dessa só incentiva cada vez mais, né, as mulheres a estarem trabalhando desse jeito. Garantem, a Helena não atrapalha em nada. É incrível trabalhar com ela aqui dentro, né? Ela inspira todo mundo no ambiente, ela alegra todo mundo. E é bacana ver também essa interação dela com todo mundo e a despreocupação da Kelly em relação às preocupações de uma mãe mesmo, né? Pós-maternidade, então é muito bom. Não atrapalha, nem quando ela tá chorando. Ela inspira todo mundo e distribui sorrisos pela calçada.
Coisa mais linda essa reportagem, né? Coisa mais linda também a atitude da empresa, né, doutora? Muito bacana. Que bom seria se todas fizessem isso, se espelhassem nesse incentivo aí da empresa e adotassem esse sistema. Mas se tiver um número grande de mulheres e elas, de repente, se reunirem lá com o patrão, o chefe, isso aí pode entrar num acordo, Claro, inclusive, pode. né? Na realidade, a legislação ela dispõe que as empresas que tenham mais de 30 mulheres empregadas acima de 16 anos, ela tem que dispor de um espaço, uma creche para receber os filhos. Dentro da empresa ou pagar, então... Ou adotar um sistema alternativo. O benefício. Que seria, né? Fazer um convênio com uma creche, com alguma outra uma escola. Bolsa creche. Uma bolsa creche, um reembolso. Algumas até dão em forma de pecúnia, né? Em dinheiro, para que seja reembolsado uma babá, por exemplo.